salmo não tem capítulo, né, irmãos? Às vezes a gente costuma falar assim, capítulo, mas salmo não é capítulo. Salmos primeiro. Eu gosto muito desses salmos aqui, irmãos, porque é um retrato da realidade, né? Hoje muitas pessoas elas não conseguem romper adiante porque elas se acham assim enquadradas aqui. Vamos ver o que diz o texto. É de princípios, irmãos, tanto os nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, mas é muito bom relembrar, né, a palavra de Deus. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores nas congregações dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus. O Senhor, Ele conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Lembramos a Deus, querido Jesus. Essa noite que o Senhor possa estar abrindo nossas mentes, nosso coração, para receber a Tua palavra, meu Deus, porque quão difícil é estar, meu Deus, enquadrado na Tua palavra, é estar, meu Deus, alinhado com aquilo que o Senhor tem proposto para nós fazermos diante da Tua presença. Então, eu quero me deitar, meu Deus, e quero me acordar na Tua presença e dizer que o Senhor me sustentou, que a Tua mão me segurou, porque o Senhor é o único Deus verdadeiro que guarda, que livra, que sustenta a Tua igreja na face da terra. Muito obrigado, meu Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Tá bom. Queridos irmãos, como eu estava dizendo, muitas pessoas às vezes encontram dificuldade de romper, seguir adiante, e o que mais está tendo nos dias de hoje é crentes fracos. A igreja hoje ela está vivendo uma situação tão difícil, porque aqueles que eram verdadeiros soldados, que lutavam, que batalhavam, que pelejavam, hoje a maior parte deles já perderam essa autonomia, já perderam essa força, porque ao longo dos tempos, como diz a própria palavra de Deus, que multiplicando-se a iniquidade, o amor de muitos iriam se esfriar. E hoje é notável, você vê grandes ministérios que as pessoas elas estão ali dentro, mas como se fosse uma estátua, como se fosse algo inerte, algo que não tem vida em si próprio. Pessoas que elas vão se o outro for. Você vai na igreja hoje? Hoje eu não vou, então eu também não vou. Pessoas que elas conseguem ter facilidade em trocar um culto por um sentimento, por uma coisa banal, por uma coisa simples, simplesmente porque ela, aos pouquinhos, ela foi se desvinculando, porque ela foi fazendo a associação às coisas que não tem nada a ver com o reino dos céus. E quando nós começamos a fazer sociedade com coisas que não tem nada a ver com o reino,
a probabilidade de nós perdermos o vínculo com Deus, ela é enorme, porque toda a obra do mal, ela é como se fosse um parasita, né? O parasita, você não sabe que quando ele gruda num corpo, ele vai sugando sangue, ele vai sugando as energias, né? Não só parasitas carnívoros, como também parasitas em planta. A gente vê quando você tem uma árvore que ela está coberta de parasita, ela vai perdendo a vida de si própria, porque o parasita, ela suga, né, a seiva da planta. Então o texto, ele diz assim: bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Mas há uma grande questão nisso aqui, irmãos: não andar segundo o conselho dos ímpios. Porque se nós temos uma igreja, se nós temos um pastor que é o orientador, que é o anjo da igreja, a própria Bíblia diz, já missionário José leu um texto que diz, é isso, né? Obedecei aos pastores, porque são eles que velam pelas vossas almas. Se nós temos, então, se eu me atentar em obedecer o que a Bíblia me diz, e estar atento, ouvindo o que o meu pastor me ensina, dificilmente, eu não vou dizer que eu não vou passar por momentos que eu vou ter altos e baixos, mas dificilmente eu vou conseguir trocar aquilo que é santo pelo profano. Quando eu não tenho essa assimilação e eu faço essa associação com as obras das trevas, eu perco esse vínculo. Então, é bem-aventurado o homem que ele não anda segundo o conselho dos ímpios. As pessoas, elas têm facilidade para ouvir conselho de pessoas que não têm nada a ver com Deus. Quando nós falamos de ímpio, eu já falei para os irmãos que existem 3 qualidades de crentes dentro da igreja, segundo relata a Bíblia em Malaquias capítulo 3, versículo 17. Qualidade de pessoas que estão lá fora e qualidade de pessoas que estão aqui dentro, né? Quando diz assim: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Na verdade, 4 qualidades de pessoas. Então aqui nós temos o justo. O justo, ele está dentro da igreja, mas também tem justo lá fora, porque não está falando só do justo cristão. Vocês vão entender? Porque do justo e do ímpio. O ímpio, ele está lá fora, mas também ele pode estar dentro da igreja. Eu vou explicar por quê. Aí a Bíblia retrata de 2 qualidades de pessoa que é característica de quem está dentro da igreja: do que serve a Deus e do que não serve. Ele está dentro da igreja, porém ele não serve a Deus. E tem aquele que está dentro da igreja que ele serve a Deus. Então, se eu sou uma pessoa que eu estou dentro da igreja e eu ouço o conselho dos ímpios, eu sou uma pessoa propícia a tropeçar, não é isso? E cometer impiedade. O que é ser ímpio? Muitas pessoas confundem se o ímpio é aquela pessoa que não é crente. Não, não é bem isso. O ímpio é a pessoa que comete maldade constantemente. Ímpio vem de impiedade. Pessoas que ele não tem dó, pessoas que ele tem prazer de complicar a tua vida para poder ele se dar bem. Esse é o ímpio, né? Mas tem ímpio dentro da igreja? Tem. Quando você vê uma pessoa assim, olha, ele escuta uma coisinha dentro da igreja e ele sabe que daquilo ali ele pode fazer uma fogareira, um fogaréu, ele pode acender uma labareda, né? Para queimar tudo. Eu quero ver o trem pegando fogo. Essa pessoa é ímpia. O que serve a Deus é diferente. Ele não escuta conselhos dos ímpios, e ele não tem prazer de ver a coisa sabe, desandada da igreja. Quando ele percebe a situação, ele é o primeiro a chegar e acalmar, acalentar, dizer: não é bem por aí, você está entendendo errado. Não é bem isso que dizer. Eu entendi assim.
Mas a pessoa que ele é ímpia, ele já assim, olha, você viu só? Viu o que a irmã falou na pregação dela? Você viu aquilo? Ela começa, sabe? É a mesma coisa assim, olha, caiu uma brasinha aqui e começou a ser uma fumacinha, ele já chega e começa. E quando ele não vê o fogo pegar, ele não para. Que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Tem diferença entre deter e aceitar a roda dos escarnecedores, que é uma outra classe diferente, né? Porque a pessoa pecadora é aquela pessoa que ele não tem Deus na vida e o negócio dele é fazer as coisas que o mundo oferece, ou seja, pecado. Nós ouvimos aqui o presbítero Antônio trazendo uma palavra esses dias, uma palavra muito interessante que eu achei muito importante, os pontos que ele falou, que ele pontuou naquela noite, e um deles ele disse assim, olha, eu gostava das coisas do mundo, não vou falar assim, eu amava, era delicioso. Eu lembrei de mim que eu também gostava. E quem fala que não gosta do pecado, o pecado é muito gostoso, só que não faz bem. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz assim, olha, todas as coisas me convêm, mas todas as coisas são listas, mas nem todas as coisas convêm, porque o que o mundo oferece é delicioso para a carne, não para o espírito, né? Então, quando está dizendo aqui, olha, e nem se detém no caminho dos pecadores, é aquela pessoa que tudo que oferece para ele aceita lá. Não, esse aí não, da igreja. Toma aqui um gole para ele, depois você vai. Ele consegue, sabe, criar uma barreira entre ele e Deus por pouca coisa. A pessoa convida ele para uma festinha, bem no dia do culto, ele aceita de boa, sem nenhuma dificuldade. Pessoas que não tem nada para oferecer de Deus para ele, então ele está se detendo. Agora, a diferença que diz assim, eu nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui é um outro problema. O que é assentar nas rodas dos escarnecedores? E o que quer dizer essa palavra escarnecedores? Escarnecer, ela é típico e não tem uma outra forma de retratar isso a não ser zombar de Deus. É aquela pessoa que ele faz chocarrice e você aceita de boa. Hoje está cheio de stand-up aí na internet, né, de pessoas esclarecendo do Evangelho. E está cheio de crente esboachando de rir e compartilhando. Isso é sentar-se a roda dos esclarecedores. Está esclarecendo do Evangelho, zombando do Evangelho, e a gente está compartilhando. Pessoa que acha graça de pessoas criticar a igreja, fazer piadinhas, e a pessoa achar engraçado, e talvez até contar uma, lembrei de uma também aqui, e começar, sabe? Isso chama-se escarnecer. Então essas pessoas, é por isso que lá em Malaquias diz, outra vez vereis a diferença, olha, o justo, ele tanto pode estar dentro da igreja, como ele pode estar lá fora. Não se engane, que lá fora tem muita pessoa que é mais justo do que alguns crentes que estão dentro da igreja. E também não se engane que Deus irá tratar com ele de uma forma que é possível Deus salvar ele no justo dia do juízo, mesmo ele não tendo aceitado a Jesus como Salvador, pela justiça que ele foi e que ele fez na face da terra. Nós encontramos alguns textos que nos deixam isso bem claro, né? E é bem possível que no último momento, na última hora, Deus use alguém para falar, só para dizer sim, eu aceito. Então, essa questão de Deus julgará, julgar o justo e o ímpio, tem muito a ver do que nós fazemos e do que nós deixamos de fazer. Seja ímpio, seja servo, seja aquela pessoa que é escarnecedora, todos teremos um tribunal para passar. Agora,
entre o justo e o ímpio, a diferença é exorbitante, porque o justo ele comete justiça, ele não aceita que os outros sejam maltratados. Por exemplo, uma pessoa que é justa aí fora, que ele não é crente, por exemplo, ele vai estacionar um carro, ele bate no carro da pessoa sem que esteja ninguém por perto, ele olha, viu que danificou, não tem ninguém por perto, ele escreve um bilhetinho: olha, bati no seu carro, o meu telefone é esse. Essa pessoa é justa, e Deus ama o justo. Aleluia, Jesus. A pessoa que não é justa, ele bate, o que ele faz, ele já nem estaciona mais ele vaza, sai de perto, que é para ninguém ver que ele fez aquilo. Essa pessoa é uma pessoa ímpia, está cometendo uma maldade. Então, a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve, essa diferença aqui também é gritante, irmãos. Só que a olho nu é quase que impossível você discernir entre o que serve e o que não serve. Quem consegue discernir isso muito bem é só quem serve mesmo a Deus, que anda em espírito. E essa pessoa, ela consegue entender, porque a Bíblia diz que quem serve a Deus consegue discernir bem as coisas espirituais, mas por ninguém é discernido. Mas se olhar assim, as pessoas olharem dentro da igreja, vai pensar que quem está dentro da igreja, aquela pessoa, ela serve a Deus, porque sabe, as coisas que ela faz parece ser boa, comunicativa, troca informação e sabe, parece que está te ajudando, mas na verdade, quando ela está mostrando que ela está te ajudando, ela está interessada em alguma coisa. Ela nunca faz nada assim, sabe, sem querer receber nada, ou que alguém veja ela como uma pessoa que faz bem, ou como assim: olha, eu estou fazendo isso, mas depois ela vai ficar me devendo um favor, eu vou cobrar. Então, quem serve a Deus é aquela pessoa que ela não aceita ser vendida nem ser comprada, que ela não ouve conselho de ímpio, que ela não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores, o que é muito difícil. Mas diz a Bíblia que é interessante, essa pessoa que ele é bem-aventurado, que ele cai nessa bem-aventurança de Deus, diz a Bíblia que, muito pelo contrário disso aqui, ele tem o prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Isso está dando uma margem para nós de erro zero. E se nós errarmos, tem que existir de imediato o arrependimento. Dá para entender? Não que eu nunca venha errar, mas o meu erro, ele tem que ser acompanhado do arrependimento. Aí então Deus zera a nossa cota de pecado e nos torna livres pelo sangue do seu Filho amado Jesus Cristo. Então, se eu tenho prazer na lei do Senhor e nela eu medito de dia e de noite, qual que é a chance de eu cometer um erro? É quase que nulo. Eu me lembro, quando eu aceitei a Jesus, eu vivia num regime de jejum, de consagração, praticamente a semana quase toda. Para vir para a igreja, eu via meio que cambaleando. Eu entrava na igreja meia-noite, saía no outro dia, depois do culto. Era 24 horas dentro da igreja. Que eu pedia para minha irmã, na época ele namorava nós em 4, em 3, não, em 4, morávamos sozinhos. Eu falava para a senhora: traz de noite para mim, para eu aguentar voltar para casa, um arroz cozido no caldo da carne. Cozinha a carne, não troca a carne, só cozinha o arroz desse caldo e me traz. E eu me alimentava daquilo ali para poder voltar para casa, porque eu não tinha força. A santidade de Deus era tão grande dentro de mim, que quando eu chegava em casa para tomar banho, eu tinha vergonha de tirar a roupa para tomar banho. Eu falava assim: Deus, o Senhor está me vendo nu. Eu tinha vergonha. Eu andava nas ruas de cabeça baixa para não ver, se eu sentia horror, pavor.
Dá para entender o que é isso? Quando você medita de dia e de noite na lei do Senhor, a margem de erro é praticamente quase que zero. Mas quando nós titubeamos e não temos esse prazer de meditar na lei do Senhor dia e de noite, nós abrimos uma brecha para que os nossos pensamentos, ele vagueia. E quando isso acontece, nós aceitamos a proposta do maligno, seja ela por pensamentos, seja ela por atitudes. Nós aceitamos, literalmente nós aceitamos. Quando nós recebemos uma informação de deboche por alguém que manda para nós, que vem falar, querendo criticar, falar mal de alguém. Quando nós recebemos vídeos de pessoas se dando mal e nós achamos engraçado. Quando nós olhamos coisas que não é lícito nós olharmos, quando nós falamos coisas que não é lícito falar, quando nós citamos palavrões, nós estamos literalmente cedendo a nossa mente para que o inimigo ele use aquilo que é sagrado, aquilo que é santo. Então isso aqui é muito forte. Eu tenho certeza que você que está em casa, que está ouvindo essa mensagem, talvez você esteja falando assim: meu Deus, eu preciso melhorar. E eu também preciso melhorar. Eu também preciso me enquadrar nisso aqui, porque quando a gente está conectado com Deus, a gente dificilmente vai errar. É como o celular e a internet, não é isso? Quando existe conexão com a internet, você faz coisas. Mas quando essa conexão cai, você fica perdido, principalmente a pessoa que está usando GPS, não é isso? Quando eu estava fazendo Uber, que a conexão caía, travava, eu ficava cegas. E agora, onde eu vou? Principalmente quando era para buscar o passageiro. E aí? Em vez de você se aproximar do local, você distanciava. Então, quando nós perdemos essa conexão, também o nosso vigor, aquela vontade, aquele desejo de estar sempre, ela vai desaparecendo, vai mudando o curso. É como um navio em alto mar, quando perde o contato com o radar. O radar perde o contato com o satélite, melhor, entendeu? O comandante ele fica perdido, sem saber para qual lado ele deve ir. Essa é uma situação que, quando nós entramos nela, a tendência é a gente se afundar cada vez mais, porque cada vez mais eu vou perdendo o interesse de estar na igreja. Cada vez mais eu vou achando que eu preciso estar em casa, que eu preciso descansar. Olha só, irmãos, para você ver o que diz o versículo 3, como que é interessante. Quando essa pessoa ela tem o prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, a sustentação, a firmeza que ele tem é simples assim como vai ser esse versículo. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Sabe por que isso? Porque ela não sente a sede. Então ela está sendo alimentada o tempo todo. E é um grande risco a gente deixar, irmãos, de estar meditando na lei do Senhor de dia e de noite, porque como seres humanos que nós somos, a carne ela milita 24 horas contra o espírito, e a batalha ela é tão grande que o espírito cansa mais rápido do que a carne, porque o espírito se alimenta menos do que a carne. A carne se alimenta mais. O que acontece com a gente quando chega o dia de culto? Em vez de prazer, sente desejo. Ai, meu Deus, tem que ir no culto de novo. E Deus começa a ficar triste pela tua atitude, pelo
pelo teu descontentamento em servi-lo, pelo teu desprazer de estar na casa do Senhor. Não era assim que Davi se expressava? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas foi sempre assim na vida de Davi? Não, não foi não. Todos passaram por processos difíceis, inclusive os apóstolos. Mas quando nós estamos enquadrados, isso aqui é muito interessante, irmãos. Então, a gente não sente esses contratempos. A gente sempre quer vir, a gente sempre quer adorar, a gente sempre quer servir, a gente sempre quer fazer a vontade do Senhor, porque nós estamos alimentados, nós estamos tendo essa ligação com Ele. Todo e qualquer vínculo, contato com as obras infrutuosas das trevas vai nos gerar desinteresse e falta de apetite pela obra de Deus. E quando isso acontece, a tendência nossa é pecarmos. E esse tipo de situação não é de agora. Isso já aconteceu com muitos dos nossos antepassados, pessoas que foram antes de nós, grandes homens de Deus que fizeram história do Evangelho, mas que por um motivo ou por outro deixou de estar nesse versículo 2, de ter o prazer e da lei do Senhor, de estar de dia e de noite. Isso aqui é algo muito interessante, que nós devemos estar com essa regra debaixo dos braços, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Aleluia, Jesus. Porque qualquer vacilo ele pode ser fatal, e dependendo da situação, dependendo da pessoa, pode ser caso quase que irreversível. E olha que eu conheço vários que você vai falar assim, nem vim me falar, porque essa história, entendeu? Eu já estive lá dentro, sei como é, e comigo não vai funcionar. A Bíblia ela fala no versículo 5 que os ímpios, eles não vão resistir, não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Uma hora, certo, o elo se quebra, porque a palavra de Deus ela vai ser sempre maior. Porque diz o versículo 6: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Tudo que nós fazemos de bom, Deus conhece, Deus sabe. Você não vai pensar você que você, mas eu não sei, Deus sabe, parece que Deus não vê as coisas que eu faço, os irmãos, mas Deus ele conhece. E a Bíblia diz que o caminho do ímpio há de perecer. Se a gente entrar dentro do texto bíblico, a gente pode aqui escafunchar e relembrar de casos dentro da Bíblia de pessoas que fizeram algo de bom para Deus. Vamos lembrar lá do rico e de Lázaro. A Bíblia não fala que Lázaro era crente. A Bíblia não fala que Lázaro servia a Deus. Fala? Não fala em hipótese alguma. A Bíblia fala que Lázaro era pobre, mas era um homem de bom coração, que toda a sua vida ele só recebeu males. Mas a Bíblia fala do rico, que desfrutou dos seus bens e nunca ajudou ninguém. Inclusive esse Lázaro teve sempre na porta daquele rico pedindo alguma coisa. Mas nós vamos ver lá adiante que quando morre Lázaro, ele vai para o seio de Abraão, e o rico ele vai para onde? Vai para o Hades. E a fala
de Deus para aquele homem é assim: olha, você já teve o que você mereceu. Lázaro só teve males, mas foi um homem de um coração bom. Então nós precisamos entender que a gente precisa estar conectado com Deus e fazendo sempre aquilo que nós entendemos que é o bem para a obra de Deus. Aleluia. Nós estamos aqui passando por um processo, irmãos, de lapidação. Há quanto tempo nós estamos aqui? 2 anos e alguns meses. Nesses 2 anos e alguns meses passaram pessoas por aqui que diziam ser uma coisa e na verdade eram outras. E quando chega a gente fica todo empolgado, porque nós estamos com um pensamento único, é de ver a obra crescer e de fazer o bem. E o nosso propósito é fazer o bem. Mas nem todas as pessoas que vêm aqui têm o mesmo propósito, têm o mesmo sentimento. E nem todas as pessoas que passam por aqui são verdadeiras. E Deus conhece o caminho de todas essas pessoas. Por que Deus deixaria então uma pessoa no nosso meio para nos inflamar, para estragar aquilo que já vem sendo construído? Embora a gente se apega, não é isso? Lembra da fala daquele moço? Senhor, então vamos tirar o joio do meio. Não vamos tirar não. Deixa aí crescer junto. Que se tirar, vai arrancar o trigo junto. Às vezes nós falamos assim, ó, o mal está lá fora. E a gente não percebe que o mal está bem do ladinho da gente. E se deixar, irmãos, o joio, não sei se você já viu o joio, ele é bem semelhante com o trigo, bem parecido. E se você não prestar atenção, você começa a querer ser joio em vez de querer ser trigo. Você acredita que você é joio, e você começa a fazer as coisas de joio, né? Eu vi um vídeo uma vez e achei interessante, de um cabrito, um bodinho, vamos dizer assim, criado com um cachorro. E com o passar do tempo, o bodinho começou a achar que ele era cachorro. Ele começou a latir igual cachorro, fazia pau, atiçando o cachorro. E eu fui tocar no cachorro e saia correndo, o cachorro ia atrás dele. Sabe fazer coisa de cachorro? E virava de barriga para cima. E se o cachorro não ia, ele ia tocar o cachorro de novo e dava como se fosse, sabe, uns latidos. Mas só que ele não era cachorro. Então, a probabilidade de você andar com o joio e o joio se tornar, querer ser trigo, é bem pequeno. Mas o trigo querer ser joio é gigantesco. Mas o que o joio tem para oferecer? Assim de bom, nada. Porque na verdade o trigo, a semelhança é bem idêntica mesmo. A diferença do trigo e do joio, se vocês não sabem, irmãos, é que dentro daquele gominho existe um grãozinho ali dentro do trigo. E o joio não tem nada, é só palha. Tudo que ele faz é sugar a energia que tem o trigo. E o trigo não dá, sabe, aqueles grãozão, né? Aquele grão miudinho que às vezes pro agricultor nem é interessante, né? E às vezes nós choramos, porque nós queremos aquilo, né? E nós precisamos entender. E muitas das vezes essas coisas são colocadas em nosso meio só para que a nossa fé ela seja ela sobressaia. É isso? É o que diz a palavra de Deus, para que nós possamos mostrar e nós para Deus que nós somos verdadeiros, e nós não podemos decepcionar o Senhor,
Porque embora essas coisas são colocadas no nosso meio, mas Deus sempre fazendo um teste para que nós mostramos que nós somos verdadeiros. Aleluia, Jesus. O salmista, no capítulo 3, ele expressa uma coisa bem interessante. Já em outra mensagem eu já falei, mas eu tenho o prazer de relembrar isso aqui. É o versículo 5 do capítulo 3. Ele diz assim: olha, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Isso aqui é muito lindo. Glória a Deus. Porque tem muita gente que deita e dorme e ele acorda encapetado, disposto a destruir, disposto a fazer o furdunço, disposto a lavar o barraco, disposto a acabar tudo que, sabe? E ele não pensa duas vezes. Mas para servir a Deus e não deixar isso acontecer, tem que ter dentro de mim prazer, satisfação e alegria. Porque se existir prazer e satisfação dentro de mim, dificilmente eu vou deixar que essas coisas, esses parasitas, eles se apeguem a mim e queiram mudar a minha originalidade. O salmista, no capítulo 2, o versículo de número 3, versículo 11, ele diz assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Dá para entender o que é isso aqui? Né? Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Eu já disse para os irmãos, tem muita gente que interpreta essa palavra temor com medo, e não tem nada a ver com medo. Quando fala-se temor, fala-se de respeito, de obediência, né? Fala-se de alegria, fala-se de amor. Então, eu preciso fazer isso e me alegrar. Aleluia, Jesus. Porque Deus, quando Ele olha para você, Ele vê. Olha só, irmãos, que interessante. Deus, Ele olha para você e vê você uma obra-prima. Aleluia. Algo de muito valor. Ele vê você como uma joia rara. Agora, para que essa joia rara possa brilhar, eu preciso mostrar para Ele qual é o meu valor diante da sua presença. Porque tem muitas joias por aí enferrujando, e aí perde o valor. Então, o que eu preciso fazer? Ouvir o que o Senhor tem a me dizer, fazer aquilo que Deus está me instruindo a fazer. E eu preciso, de verdade, irmãos, fazer com que esse versículo 2 aqui, de um dos Salmos, ele se torne um aliado entre eu e Deus. Aleluia, Jesus. Ter o prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Aleluia. Você sabe o que está dizendo aqui? Lembra do apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, versículo 1? O que ele diz lá? Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que é isso aqui? É ter prazer e meditar na lei do Senhor dia e de noite. Porque culto de raciocínio, que é o culto racional que está falando, apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo, Aleluia. é simplesmente eu me manter afastado do pecado 24 horas. Eu não vou fazer isso porque é pecado, Deus não vai se agradar de mim. Vou falar a palavra, opa, não posso falar porque Deus não vai se agradar. Culto de raciocínio, esse é o melhor culto que eu já posso prestar para Deus. Eu estou andando pela rua, mas Deus está me vendo, Deus está olhando tudo que eu faço. Então, cada momento, cada passo que eu der. Tem um cachorro lá, vou meter o bicudo no trazer esse cachorro, mas o cachorro está quietinho lá. Mas a vontade de Deus
está só olhando. E aí de repente fala assim, eu não vou fazer porque Deus não vai se agradar. Não é isso? Dá aquele carro maior bonito ali parado. Sabe o que eu faço? Pega a chave no bolso, né? Já vi muitas pessoas fazer isso. Sabe por que o inimigo assopra? Faz isso, faz aquilo. Aí surge aquele eu, que não sou eu verdadeiro, não é isso? Do livro Eu que penso que sou e não sou. Surge de mim e aí eu vou fazer mesmo. E às vezes a gente pensa que na rua está tudo certo comigo, não é isso? E que ninguém está vendo, né? Mas eu estou fazendo tantas coisas más e Deus está olhando e se aborrecendo, porque na verdade Deus ele olha para mim e vê eu como uma joia rara e Ele confia que eu vou brilhar em meio a dessas trevas, que eu vou sobressair, que as pessoas vão olhar para mim e vão me admirar. Mas para que isso aconteça, esse prazer, ele tem que estar de dia e de noite, porque de dia é densas trevas, é o inimigo me bombardeando o tempo todo, e de noite é o cansaço que me rodeia, é a fadiga, é o desânimo, e tudo que eu quero é me distanciar de todos, de tudo, e viver a minha vidinha no meu mundo fechado. Quando eu acordar no outro dia, talvez eu não esteja englobado aqui, olha, eu me deitei, versículo 5, e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus. Isso aqui é muito forte, irmãos. Então a gente precisa entender o que Deus Ele quer de nós e o que Ele está falando conosco. Não é só chegar e deitar. Não é só chegou a noite, não agora, entendeu? Agora é o meu momento. Não. Não é eu sair daqui, agora já cultuei, agora, entendeu? Eu mesmo. Não. O ciclo ele continua. A comunhão, a comunicação com Deus, ela continua. Aleluia, Jesus. Eu ter prazer de dia e de noite, para que eu possa deitar, dormir e acordar sendo sustentado por Deus. Tem muita gente que ele deita e Deus sai fora. Ele apronta maior escarcel, faz maior furdúncio. E o inimigo deita agarrado nas costelas dele. No outro dia, está muito distante de Deus. Aleluia. E aí o dia dele vira um tormento. E tudo que vem na mente dele é fazer as coisas ruins. Mas esse versículo 5 de 3 Salmos, ele é muito intuitivo. Aleluia. E muito nutritivo. Vamos repetir todo mundo junto? Você também que está na sua casa, repita conosco Salmos 3, versículo 5. Vamos lá? Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia, glória a Deus. Tem muita gente que deitou e dormiu e não teve a sustentação do Todo-Poderoso, acordou atribulado, quebrando tudo, Aleluia. abandonando o lar, abandonando o emprego, falando um monte para o patrão, para o encarregado, achando dono de si próprio, caluniando, criticando, xingando, falando palavrão, murmurando da obra de Deus, trapaceando, porque ele não teve a sustentação. Aleluia. E quando você não dorme, quando você não deita, não dorme e não acorda sendo sustentado por Deus,
você acorda sendo um tribuloso. E dura coisa é uma pessoa tribulosa. É, Jesus. Porque se com Deus nós somos perseguidos, mas Deus nos dá a chance de nós escaparmos, você imagina Aleluia. uma pessoa que deita, ele já deita sem essa presença contundente, sem essa sustentabilidade do Altíssimo. Como é que é uma pessoa desse naipe? Então, quando eu tenho esse prazer na lei do Senhor, eu vou me deitar e eu vou dormir e eu vou acordar sendo sustentado por Deus. Aquele dia para mim vai ser bênção. Aquele dia para mim vai ser tranquilo, vai ser de paz. Aleluia, Jesus. Eu vou andar com sinceridade, vou praticar justiça, vou falar verazmente, segundo aquilo que está no meu coração, que vai ser coisa boa. Não vou difamar ninguém, não vou murmurar, não vou fazer mal ao meu próximo e não vou aceitar nenhuma afronta contra o meu irmão. Aleluia. Eu estou falando do Salmo 15, Glória a Deus. versículo 2. Quem morará no teu santo monte? Foi uma pergunta. Aquele que não anda, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração, ou seja, com autoridade. Aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo e nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o repobre é desprezado, mas honra os que temem o Senhor. Então, irmãos, isso aqui é aquela pessoa que ele deita, que ele dorme e ele acorda sendo sustentado por Deus. Aleluia, Jesus. Sabe por que isso acontece? Glória a Deus. Porque ele medita na lei do Senhor e tem prazer de dia Aleluia, e de noite. glória a Deus. Quando alguém te liga lá, ô fulano, e aí, tá tudo bem? Ah, tem um minutinho aí? Fala. Ó, tem uma notícia para te falar, não sei se você vai gostar, mas... Glória a Deus. Ah, meu irmão, se for fofoca, mas o comichão do ouvido é tão grande que a gente logo quer saber. Não, você começou, agora você fala. A gente gosta de estar envolvido com o mal, a gente gosta, sabe, do sarceiro, do furdúncio. Não é isso? A gente gosta. Glória a Deus. Mas a Bíblia no Salmo 11, versículo 5 diz que o Senhor prova o justo e a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Então, o que eu tenho que fazer? É meditar na lei do Senhor e nela ter o prazer de dia e de noite. Aleluia, glória a Deus. Eu não posso dar trégua para que a minha carne vença o meu espírito. Não posso. Porque se a carne vencer o meu espírito, eu serei automaticamente um derrotado. Deus. Amém? Amém. Vamos aplaudir Jesus Cristo. Que Deus possa estar que Deus possa estar te guardando, te livrando, e que você possa ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, domingo nós estaremos aqui no grande culto de louvor a Deus em setembro.